Boa tarde a todos. A maioria de vocês eu conheço. Fica até mais fácil falar em português aqui com todo mundo, fica até mais descontraído, né? Falando em português com vocês. Bom, esse tema dessa apresentação, ele vai em contra um trabalho que eu fiz no concurso do ISP no ano passado. Não era bem esse, não é bem esse título, o título na verdade é outro, mas ele se encaixa muito bem nisso aí. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu sou um pouco crítico em relação a alguns erros que o pessoal comete no desenvolvimento não só de projetos, mas de instalações também, no que diz respeito aos conceitos básicos do sistema Sprinkler. Conceitos esses normalmente muito negligenciados. Os primeiros capítulos da NFPA 13 são extremamente importantes e a maioria dos instaladores, dos projetistas, na maioria das vezes nunca leram esses capítulos ou nunca tiveram interesse de conhecê-los. Normalmente quem começa a trabalhar em área de incêndio, quem começa a querer trabalhar na área de Sprinkler, a primeira pergunta que normalmente me faz é qual software de cálculo que eu uso. Essa é uma pergunta típica, normal, qualquer apresentação que se faz que vai falar de Sprinkler, alguém me faz essa pergunta: qual software de cálculo que você usa? E na prática as pessoas têm essa tendência de buscar a simplificação, porém esse é um tipo de tecnologia que a atenção na instalação, no projeto, nas discussões, na escolha do tipo de produto é extremamente importante. Extremamente importante para que ele realmente seja eficaz. Vamos lá. Esse é o programa da apresentação. Eu acabei de falar com vocês os objetivos. Nós vamos falar um pouco sobre ocupações, classificações de mercadorias, materiais e equipamentos certificados, temperaturas de picos de Sprinkler, área máxima por válvula de governo, tempo de resposta de picos e, se der tempo, um pouco sobre obstruções. Felizmente, grande parte dos meus colegas que me antecederam já falaram muita coisa sobre isso aqui, tá? Então a dinâmica é mais fácil, até para a gente correr um pouco para conseguir falar tudo. Bom, ocupações em geral, a maioria das pessoas não tem noção de como que se chega naqueles dados. Por que um hotel é risco leve? Por que uma escola é risco leve? Por que uma loja é risco ordinário? Na verdade, essas classificações elas são em função da quantidade de material combustível, da carga de incêndio, do que tem para queimar dentro daquelas instalações. Então, muitos projetistas, principalmente, têm algumas dificuldades nas classificações de ocupações, que muitas vezes geram projetos equivocados e no fundo vão gerar instalações equivocadas. Se você pensar que quando você faz um projeto para o Corpo de Bombeiros de São Paulo, para qualquer outro Corpo de Bombeiros, você tem que classificar a sua edificação, e hoje com esses decretos com base no de São Paulo, que tem muito a ver com a carga de incêndio, a lógica é a mesma para sistemas de Sprinkler. Então a gente pensa o sistema de Sprinkler em função da carga de incêndio. Uma área de estocagem é diferente de uma área como um hotel como esse. A carga de incêndio na área de estocagem é muito maior do que a carga de incêndio numa sala como essa. Existe uma outra grande confusão no que diz respeito à mistura de riscos. Exemplo, um edifício comercial ou esse hotel, por exemplo, ele tem, a maior parte da ocupação aqui é de risco leve, mas nós podemos ter outros tipos de risco aqui dentro. Nós podemos ter áreas de estacionamento com risco ordinário, podemos ter área de estocagem, alguma área de depósito e assim por diante. Sistema de Sprinkler, ele deve ser projetado para a área onde ele deve atuar e não pelo risco predominante.
esse é um conceito que as pessoas têm que ter, porque a maioria das vezes a gente recebe projetos errados, ou instalações são feitas de forma equivocada, porque a pessoa pensa que deve proteger pelo risco predominante. O risco deve ser protegido sempre pelo que ele representa naquele espaço. Se aquele espaço é de risco ordinário, independente se o edifício é de risco leve, aquele espaço deve ser projetado como risco ordinário. Se você tem uma indústria e existe uma área de recebimento de materiais, uma área de despacho de matérias, de despacho de produtos acabados, logicamente você tem uma área de estocagem e uma área industrial. Essas duas áreas têm que ser tratadas de formas distintas. Temos riscos diferentes, temos cargas de incêndios diferentes. Um outro detalhe que eu chamei a atenção nesse trabalho do ISB, muitos de vocês receberam aí um brinde do ISB, né? E tem um pendrive, tem esse trabalho no pendrive. Tem uma análise que eu fiz nesse trabalho. Aqui no Brasil, principalmente, as pessoas têm a ideia seguinte: eu tenho estocagem até 3,70 metros, então eu posso classificar como risco ordinário 2, pronto, acabou, não tem mais que se discutir isso. A lógica disso não é bem assim. Essa classificação como ordinário 2, ela veio para suprir algumas coisas, suprir algumas necessidades. Eu tenho uma loja, um shopping, tenho uma pequena área de estoque, então isso cobre. Agora, eu não posso pegar um armazém específico e proteger ele como ordinário 2 simplesmente porque a norma permite para ordinário 2 alturas até 3,70 metros. Se a gente classifica como estocagem e chega-se à conclusão de que realmente a NFPA 13 te dá a condição de trabalhar como risco ordinário, ok, mas tem situações que isso não ocorre. Eu fiz, inclusive, um exemplo de uma altura, se não me engano, era plástico, a 3,5 metros de altura. Quando você ia aplicando as tabelas da NFPA 13, analisando a questão como estocagem, ele mandava você trabalhar como risco extraordinário, se não me engano, grupo 2, que é muito diferente de risco ordinário. Então, eu sempre costumo falar o seguinte: não trate estocagem simplesmente como risco ordinário 2, mesmo que ela seja baixa. Trate estocagem como estocagem e analise ela, nem que ela tenha 1,5 metro, 2 metros de altura, analise ela como estocagem. Bom, tem algumas características de estocagem que eu gostaria de falar com vocês, que nós vamos passar rapidamente. Provavelmente não tem nada de novo aqui nesses slides para vocês, mas toda vez que se pensar em áreas de estocagem, essas informações são extremamente importantes e elas devem ser pensadas não só pelo projetista, como pelo instalador e como pelo usuário. Quanto maior a quantidade de produtos, maior a quantidade de energia a ser liberada em uma queima. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes as pessoas não pensam isso. Quanto maior o poder calorífico de um produto, maior a energia liberada em caso de um incêndio. O empilhamento de mercadorias aumenta a quantidade de produtos estocados em uma mesma área. O incêndio em grandes áreas pode ser impossível de apagar. Quanto mais rápido se combater um incêndio, menor a energia liberada e menos água eu preciso. Quanto mais próximo se conseguir lançar água sobre uma região em chamas, mais eficaz será o combate. Alguns produtos podem ser incombustíveis, mas suas embalagens não. Esse é um erro que normalmente muitos projetistas cometem. Ele tem um produto incombustível e só que a embalagem do produto é extremamente combustível. Por exemplo, plástico expandido exposto, isopor. Tá? Então, muito cuidado com isso. Quanto mais espaços vazios entre as cargas, mais oxigênio teremos e mais rápido se desenvolverá um incêndio. Eu costumo dar um exemplo muito claro disso aí, eu sempre brinco com esse exemplo, que é a fogueira de São João.
Se você pegar uma fogueira de São João, ela bem feita, ela normalmente as madeiras são entrelaçadas, de forma que se tem espaço para o oxigênio entrar naquele processo de queima. Se você pegar aquela mesma quantidade de madeira e empilhar, colocar todas numa pilha junta e colocar fogo, a queima vai ser muito mais difícil do que se você organizar aquela madeira para queima. Bom, algumas conclusões que a gente tira, tá? Os tipos de produtos, eles podem ser combustíveis e incombustíveis, plásticos, pneus, etc. Tipos de embalagem, podem ser papelão, madeira, plástico, isopor e outros. Formas de armazenagem, nós podemos ter empilhamentos ou bocados, né? E armazenagem em porta-pallets, racks, empilhamentos sólidos ou bocados. Altura de armazenagem, alturas máximas e mínimas de estoque. Outros colegas já falaram aqui sobre isso, dessas importâncias dessas alturas. Altura e declividade de telhado, inclusive a Vitória falou um pouco aqui agora sobre telhados inclinados, área de estocagem, muito cuidado em relação a isso. Layout de armazenagem, largura dos corredores e tamanho das pilhas. Hoje em dia, eu costumo falar que minha esposa é arquiteta, eu posso falar à vontade, tá, gente? Arquiteto gastou muito tempo para aprender que podia projetar galpão de armazenagem com 45 pés, que dá 13,70 metros. Todos os arquitetos projetavam esses galpões de armazenagem especulativos, que são esses para locação, com 13,70 metros. Alguns anos atrás vieram os bicos de aplicação específica que permitem até 48 pés, 14,60 metros. Hoje todos os arquitetos projetam esses galpões com 14,60 metros. Porém, o que a gente tem visto é que muitos clientes não sabem das limitações dessas alturas. Um exemplo clássico disso é a largura entre corredores, que num galpão desse de 48 pés para mercadorias classe 1 a 4, seria de 8 pés a largura mínima de corredor, 2,40 metros. E o normal aí, você pega em torno de não normal, o de 13,70 trabalha com larguras de corredores de 1,20 metro. Então essa diferença o cliente não sabe, o cliente que vai ocupar não sabe. Então você tem um galpão que existe um limite de largura de corredor, só que ninguém sabe, né? Para locação entra um usuário, o usuário trabalha com empilhadeira trilateral, que ele vai precisar de um corredor pequeno, ele não vai se atentar a essa largura mínima de 2,40 metros ou 8 pés. Bom, falando um pouco de certificação de materiais e equipamentos, que também já foi exaustivamente falado aqui, basicamente existem alguns, a norma, ela trabalha com que todos os materiais devem ser certificados. Logicamente, alguns materiais já têm normas de fabricação específicas que não que eles não necessitem ser certificados, mas eles já possuem outros dispositivos de controle que garantem a qualidade desses produtos. Um exemplo típico é tubos e conexões. Eles são fabricados conforme normas específicas. Acoplamentos, a certificação é obrigatória. Cuidado com o produto chinês. Tem chegado, a gente cada ano que faz a feira, a FISP, né, a cada 2 anos, a gente percebe uma invasão de produtos chineses no mercado. Atenção, acoplamentos, o famoso roll groover, né, usado aí, os acoplamentos Victaulic, Shujoin, da MEC, são acoplamentos certificados e outros mais que eu não tenho listado aqui. Busque sempre acoplamentos certificados, é obrigatório que o acoplamento seja certificado. Suportes não têm a obrigatoriedade de ser certificado, mas eles têm que ser fabricados conforme a NFPA 13. Tá? Hoje em dia existem fornecedores que estão trazendo suportes certificados para o Brasil. Quem é instalador, vale muito a pena analisar esse tipo de suporte, porque normalmente eles são muito mais práticos de serem adotados.
Bombas, válvulas e acessórios, certificação obrigatória. Eu imagino que hoje, pelo menos 60% das bombas de sprinklers instaladas no Brasil não possuem certificação. Não vou entrar no mérito disso aqui, se está certo, se está errado e tudo mais, mas é uma coisa para se refletir aí entre os colegas, tá? Temperatura de picos. Situações normais no Brasil. No Brasil, a gente tem problemas de temperatura, não problema, eu acho que isso é uma solução. A gente tem locais que tem temperaturas um pouco mais altas, locais com temperatura um pouco mais baixa. Riscos leves e ordinários, normalmente a definição da temperatura do bico é em função da temperatura do teto. Riscos extraordinários e áreas de estocagem, não, aí já leva em conta os testes que foram feitos dos bicos. Então fica muito atento a isso, porque é muito comum o pessoal em risco leve e risco ordinário adotar bico de temperatura ordinária, que são bicos de temperatura entre 57 e 77 graus. Esses bicos atendem muito bem a tetos com temperatura até 38 graus. Nós tivemos, acho que no ano passado, num shopping no Rio, que um bico abriu, um bico na área de alimentação, ele estava debaixo de uma clarabóia. Era um bico de temperatura ordinária, exposto a uma temperatura muito elevada. Basicamente, os bicos a gente usa no sistema de sprinkler, basicamente essas três temperaturas, ordinária, intermediária e alta. É muito importante também você não se ater à temperatura do bico, mas sim à classe de temperatura do bico. Temperaturas, o bico ser de 57 graus, de 60 graus, de 62 graus, de 72 graus, é a mesma coisa. Ele está na mesma classe de temperatura. A gente pega projetos que o projetista especifica que o bico tem que ter determinada temperatura. Tem fabricante que tem aquele bico com elemento com liga fusível e tem outros que tem com bulbo de vidro. Aí nunca vai bater um valor com o outro. Então, pensar sempre na temperatura em termos de faixa, conforme a norma que recomenda. Bicos de temperatura para a área de desenvolvimento, bicos de temperatura alta para áreas de desenvolvimento rápido do fogo. Isso já foi falado aqui também. Riscos extraordinários, normalmente riscos de estocagem, acontece isso também. Você tem que trabalhar com bicos de temperatura alta para evitar que mais bicos do que o previsto na sua área de cálculo entrem em funcionamento. Bicos de temperatura área em risco ordinário traz um benefício pela NFPA 3 de 25% de redução na área de cálculo. Bicos de temperatura área altas são obrigatórios em sistemas secos e em determinadas áreas de estocagem. Bicos SFR, obrigatório em temperatura ordinária, exceto onde as condições de teto ou de ensaio indiquem o contrário. Cuidado, galpões aí de 45 pés, 13 metros e 70, o pessoal adota como padrão trabalhar com bico de temperatura intermediária. A norma fala que ele tem que ser ordinário, a não ser que o teto passe daquela determinada temperatura, que no caso seriam 38 graus. Área máxima por válvula de governo. A Diana já tinha comentado na palestra dela a questão do controle seccional e tudo mais. É muito importante que se atente aos valores e às exceções. Existem exceções previstas na norma, quando você tem área de extraordinário, área de estocagem, que você pode aumentar uma determinada quantidade de área em função de outros riscos que você tem, como riscos leves e ordinários. Isso em área de armazenagem é muito importante. Sistema em grid, quanto maior a quantidade de ramais no sistema em grid, mais equilibrado é o seu sistema, melhor ele é. Então, trabalhar com o máximo de área na sua válvula de governo é benéfico e não maléfico, como a maioria das pessoas pensam. Edifício de múltiplos andares, trabalhar com controle seccional e não uma válvula de governo por andar. Eu não preciso de válvula de governo e alarme específica para atendimento de sprinklers em rack, basta a válvula de bloqueio. Tempo de respostas, nós vimos
também já outros colegas falar sobre isso. Qual a importância de obrigatório bico de resposta rápida? Risco leve é obrigatório o uso de bicos de resposta rápida. Hotéis, escolas e outras ocupações de risco leve é obrigatório o bico de resposta rápida. A maioria das instalações, incluindo aqui o estado de São Paulo, tem bicos de resposta padrão em áreas de risco leve. Desde 1997, a NFPA 13 exige bicos de resposta rápida para esse tipo de ocupação. A grande intenção do bico de resposta rápida nesse tipo de ocupação é a preservação de vidas, tá, gente? Vale ressaltar que o bico de resposta rápida, como ele entra, ele vai atuar primeiro, e essas áreas são áreas normalmente de recepções de público. É muito interessante trabalhar com esse tipo de bico, e no caso, a NFPA 13 e a NBR 10897 obrigam o uso desse tipo de bico. Áreas de risco extraordinário ou áreas de estocagem, tem que ficar atento que não pode se usar bicos de resposta rápida. Conforme outro colega já falou aqui também, você pode ter um problema de abertura de muito mais bicos do que você estava prevendo na sua área de cálculo, além de alguns problemas de skipping, de pular bicos, tá? A NFPA 13 traz uma diferença em relação a algumas outras normas do mercado, que sprinklers em REC não necessariamente tem que ser de resposta rápida. Muitos acreditam que sprinkler em REC tem que ser de resposta rápida e sprinkler do teto tem que ser de resposta convencional. A norma aceita tanto a rápida quanto a convencional, a NFPA 13, ok? Bom, eu não vou entrar no mérito aqui, até porque meu tempo já acabou, sobre obstruções, que é um assunto extremamente, eu não vou dizer complexo, mas extremamente negligenciado por todos, tá? Eu só queria chamar a atenção numa figurinha que tem aqui no final, esse tipo de instalação. Isso aí é uma área de depósito, tá? É um depósito, onde tem estruturas da Medabio, uns fabricantes, né, a famosa Medajoy, é uma estrutura treliça espacial, né, e que os projetistas e instaladores acham que pelo fato dela ser aberta, ela não causa nenhuma obstrução nos bicos. A norma não diz bem isso, ela traz alguns critérios de obstruções, inclusive para esse tipo de telhado. Atento a isso, principalmente por causa do banzo inferior da treliça, as obstruções contínuas, nesse caso, causadas por esse banzo inferior. Quero agradecer a todos, desculpa, o tempo é muito corrido e o assunto é muito grande. Agradeço a atenção de todos vocês pela desculpa, né?